A moeda digital do Brasil está prestes a ser lançada com a segunda fase de teste do Drex, ela já está em andamento. A previsão é que a moeda entre em vigor ao longo de 2025. Mas o que vai acontecer com o real que conhecemos? Será que é o fim do real? Como exatamente funciona o Drex? E qual será a influência do governo sobre as nossas transações? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. E antes de começarmos, se você curte esse assunto, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. E vamos para o vídeo. Agora, precisamos entender o que é o Drex. Se você acessar o site do Banco Central, na parte de estabilidade do sistema financeiro e pagamentos, você vai encontrar o Drex. O Drex é o real, mas em formato digital. Ele vai permitir transações 100% digitais, mas ainda dentro do sistema regulatório e de garantias que já conhecemos. Vale lembrar que uma moeda de um país, ele tem o que chamamos de garantia fiduciária, ou seja, ele depende da confiança da população. Fidúcia é a crença de que aquele valor ele vai comprar algo real, como por exemplo uma garrafinha de água, um chocolate, coisas do tipo. E sem essa confiança, as transações elas simplesmente não acontecem. Agora vamos a um ponto importante. O Drex ele vai funcionar com a tecnologia dos contratos inteligentes, ou smart contracts, que garantem que as transações sejam realizadas de maneira automática e segura. Imagine, por exemplo, que você vai comprar um carro ou um imóvel. E no sistema atual, existe sempre risco para uma das partes. Mas com um contrato inteligente, assim que o pagamento ele é efetuado, o bem ele já é transferido para o novo proprietário. Smart contracts ou contratos inteligentes, eles são contratos auto-executáveis, onde os termos de acordo eles são diretamente escritos em códigos. Eles são utilizados principalmente em plataformas de criptomoedas como o Ethereum para realizar transações sem a necessidade de intermediários como bancos ou advogados. Por exemplo, imagine que você quer comprar uma propriedade utilizando criptomoeda. Em um contrato inteligente, a transação ela pode ser programada para acontecer automaticamente assim que certas condições forem atendidas. Suponha que ao realizar o pagamento, o contrato inteligente ele verifica se o vendedor entregou os documentos legais da propriedade. Se tudo estiver correto, a transação ela é concluída, o pagamento é transferido e a propriedade é automaticamente registrada no nome do comprador. Esse processo ele elimina a necessidade de você confiar em terceiros e garante que as partes eles cumpram o que foi acordado. Além disso, tudo é transparente e imutável, pois as transações elas são registradas na blockchain, como no exemplo do Ethereum, tornando o processo mais seguro e eficiente. O uso de smart contracts em criptomoedas ele tem o potencial de revolucionar não só o mercado financeiro, mas também setores como imobiliários, seguros e até a governança corporativa. Essa tecnologia traz mais segurança e agilidade para as transações. Como é que o Drex ele vai funcionar no nosso dia a dia? Um exemplo é a relação entre os bancos. O banco A, por exemplo, ele vai usar o Drex na forma do varejo, ou seja, para transações do consumidor comum. Já o banco B, ele vai trabalhar com o Drex no formato atacado, ou seja, para transações entre instituições. E a partir disso, o dinheiro ele chega na conta do vendedor que já recebe o pagamento digital imediatamente. Isso pode envolver desde a compra de imóveis e até negociações de ativos financeiros como o Tesouro Direto. Agora vamos falar sobre o nome do Drex. O nome ele foi escolhido para ser sonoro e moderno. As letras DR fazem referência ao real digital e o E vem de eletrônico. E o X ele só foi adicionado para remeter à ideia de conexão como no Pix. Apesar de não ser o nome mais criativo do mundo, a escolha parece ter a intenção de transmitir uma sensação de inovação e modernidade. E quais são os objetivos por trás do Drex? O principal é tornar as transações financeiras mais rápidas e seguras. Além disso, o Drex ele visa melhorar a inclusão financeira, ou seja, permitir que pessoas sem acesso a bancos tradicionais eles possam fazer transações de maneira digital. No entanto, aqui já vai um ponto de discordância. Para usar o Drex ainda será necessário ter uma conta bancária, o que não resolve o problema de inclusão bancária para quem ainda não tem acesso a esses serviços financeiros. Outro objetivo é otimizar as operações financeiras e permitir transações com ativos digitais e contratos inteligentes. Mas um dos aspectos que gera mais polêmica é o controle governamental sobre as nossas transações. O Drex, como qualquer moeda digital, ele exige a autorização do Banco Central ou de uma instituição financeira para validar as transações, e isso facilita o rastreamento de tudo que é transacionado no Brasil, mas também levanta questões sobre o controle do governo sobre as nossas finanças. Em muitos países já existem moedas digitais nacionais, países como China, Índia, Rússia e diversos outros já estão em estágios avançados nesse processo. Isso faz parte de uma tendência global para que as moedas digitais elas substituam ou complementem as tradicionais. E no Brasil, o Drex ele visa acompanhar essa revolução global, ao mesmo tempo em que o governo ele tenta garantir mais controle sobre o sistema financeiro. E será que essa mudança ela vai afetar drasticamente
como o brasileiro é regulado pelo governo, o Drex está em fase de testes agora e já podemos ver que ele vai começar a ser utilizado em transações mais comuns, como negociações de crédito, câmbio e até mesmo no mercado de automóveis. Porém, o que ainda gera muita especulação é o impacto disso tudo nas nossas vidas cotidianas. Algumas pessoas acham que o Drex ele pode ser o fim do Pix ou até mesmo uma forma do governo controlar mais as finanças da população. Será que o governo ele vai conseguir controlar tudo que a gente faz? A verdade é que, independente do Drex, a inflação ela já está corroendo o poder de compra do real. Se pegarmos a comparação entre o valor de R$100 há alguns anos e o que ele representa hoje, vemos uma queda drástica no poder de compra da moeda. Então, embora o Drex ele traga novas possibilidades tecnológicas, o grande desafio será combater a desvalorização do real e as questões econômicas que afetam diretamente o bolso do brasileiro. E se você acha que investir no dólar é a solução, saiba que ele também sofre os efeitos da inflação ao longo do tempo. O segredo está em investir em ativos que acompanham a valorização do dólar e do real, como por exemplo ações e fundos de investimentos bem escolhidos. Mas para isso é fundamental você ter uma estratégia bem clara de investimento. Uma coisa é certa, não é o fim do real, mas sim o surgimento de uma nova forma de transacioná-lo. O Drex ele vai mudar a maneira como realizamos transações, mas a inflação ainda é o principal fator que determina o valor da moeda ao longo do tempo. O Drex ele pode trazer melhorias na segurança e na rastreabilidade das transações, mas também coloca um grande poder na mão do governo para controlar essas transações. E com o Drex o governo poderá, por exemplo, limitar onde e como você gasta o seu dinheiro, controlando os fluxos de consumo e até incentivando o gasto dentro de determinadas áreas econômicas. Embora isso levante preocupações, isso também pode trazer alguns benefícios, como maior eficiência na cobrança de impostos. O grande ponto é que com o Drex o governo ele terá um controle muito maior sobre as nossas finanças. Portanto, embora a mudança ela seja significativa, o Drex por si só não é o problema. O que precisamos debater é o uso que o governo fará dessa tecnologia e como ela pode impactar a nossa liberdade financeira. Para quem acredita que o sistema atual já é insuficiente para controlar a economia, o Drex ele pode ser a resposta, mas para quem se preocupa com o aumento do controle estatal, esse é um ponto a ser discutido. Por fim, o Drex ele não vai acabar com o Pix, mas ele pode mudar a maneira como lidamos com transações financeiras. E vamos ficar de olho nos próximos passos e nas possíveis repercussões desse sistema no Brasil e no mundo. Enfim, eu acho que o governo ele não deveria ter tanto controle sobre as nossas finanças, como por exemplo, onde gastar, quanto gastar, mas eu quero saber de você. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.